Fala aí, pessoal. Agora eu vou tentar uma forma diferente de fazer a gravação, usando um editor de textos de estúdio aqui do próprio Canva. Eu acho que vai ficar bacana. Eu consigo aparecer aqui do lado no cantinho para vocês todos me observarem também. E nessa aula a gente vai dar continuidade ao Guimarães Rosa, parte 2, ainda falando ou inserindo o autor dentro do terceiro tempo modernista iniciado em 1945. Vamos lá? Vamos para frente? Bom, como a gente já tratou um pouquinho das características gerais do autor, da visão em geral das suas composições textuais, do seu estilo, da sua criação literária, eu trago para vocês agora uma obra de análise que é muito pertinente. Na verdade, dentro dessa obra geral, eu vou trazer também um conto específico que eu acho que é o que mais é interessante para vocês todos, chamado de Burrinho Pedrez. A obra que eu estudo com vocês nesse momento é a obra Sagarana, uma obra de contos. São diversos contos, no total são 9 contos que você acaba analisando, estudando, lendo, e cada um deles com uma perspectiva, com uma abordagem distinta de uma lição que o autor pretende passar para a gente. Todos eles são construídos no entorno do sertão mineiro, isso é uma característica muito importante, como vocês podem bem observar no segundo tópico. As narrativas, normalmente, elas compõem um cenário extremamente fabuloso, lendário. São histórias envoltas em misticismo, em alguma coisa misteriosa, em crenças, crendices, ditos populares, conhecimento das pessoas da região do sertão mineiro. Outras coisas importantes que a gente encontra, essas narrativas todas, elas se apresentam como grandes causos. Sabe aquela situação do famoso contador de histórias, daquela pessoa que tem uma habilidade de envolver vocês numa narrativa oral, naquele momento com um contato imediato com o espectador que senta à volta dele e conta uma narrativa fantástica? É isso que a gente tem. E, inclusive, na forma de narrar, a gente encontra diversos indícios dessa característica da oralidade, muito evidente também nessa forma de contar causos, ok? Existe uma constante fusão entre realidade e fantasia, e inclusive em algumas narrativas, como Conversa de Bois, fica muito difícil a gente distinguir o que é verdade e o que não é, o que é narrativa lendária, fantasiosa, daquilo que realmente acontece no plano da realidade. Tradição oral, como a gente colocou inicialmente, falando de causos, o ato de contar histórias é muito evidente na boca dos narradores, e cada narrativa permite um mergulho diferente, distinto no universo do sertão mineiro, como a gente colocou anteriormente também, tá? Agora, falando especificamente de um conto que me chama mais atenção, que é, para mim, um melhor conto de Sagarana, embora muitos acabem dando uma importância, uma relevância significativa a outros tantos, como Sarapalha, ou mesmo A Hora e a Vez de Augusto Matraga, eu gosto particularmente do Burrinho Pedrez. Bom, o que conta essa história basicamente? Eu fiz um resumo, uma síntese muito pequenininha aí para vocês verem aí no canto, tá? Nesse primeiro bloco. Mas isso, claro, que sintetiza de uma maneira muito superficial, né? E a forma como vou narrar a história também vai ser bem tranquila, bem superficial, mas para vocês entenderem mesmo o recorte histórico que ele dá em torno de Burrinho Pedrez desse conto. Basicamente, nós temos a fazenda do Major Saulo, e essa fazenda do Major Saulo é uma grande fazenda produtora de gado, né? Que escoa esse gado todo de uma região para outra, que, enfim, trabalha justamente com isso, e o Major Saulo é muito rico, e a riqueza dele foi construída ao longo do tempo, mas não uma riqueza por uma administração sensata. A riqueza dele foi construída e consolidada a partir de uma experiência de vida. Muitas das experiências e tratativas que ele tem, de acordo com essas experiências todas, estão ligados ao contato imediato com o campo. Então, um homem do campo que enriqueceu ali, mesmo que ele tenha pouco conhecimento linguístico, um cara semi-analfabeto, ele conseguiu enriquecer. E esse Major Saulo pretendia fazer uma grande vaquejada. O que é essa vaquejada que é um plano de fundo dessa nossa história? É aquele movimento, hoje a gente não tem mais, afinal de contas, hoje a gente tem estradas, a gente tem caminhões, a gente tem mecanismos esses de traslado, de locomoção de um ponto A para o ponto B, que favorecem o escoamento do gado. Naquela época, gente, mais ou menos vamos recortar aí por volta de 1950, 60, era muito mais comum, principalmente nessas regiões, fazer o escoamento por meio de trem, né? Mas para fazer esse escoamento, eu tinha que levar, muitas vezes, as minhas cabeças de gado da minha fazenda para a estação de trem mais próxima. Então havia muito disso até levar ao abatedouro e assim ser comercializado a carne, né? Então o que o Major Saulo estava planejando tradicionalmente? Pegar os seus bois, ele vendeu, negociou seus bois, e ele tinha que levar, obviamente, para essa estação de trem mais
próxima. Apesar da distância não ser muito longa, que poderia ser feita rapidamente, né, por um cavaleiro montado, eu tenho inúmeras cabeças de gado que eles tinham que escoltar até essa estação de trem. E tudo isso demandava muita energia, muito tempo e era desgastante mesmo. E havia necessidade de ter diversos cavaleiros, diversas pessoas, vaqueiros que pudessem conduzir aquela boiada imensa, né? Aquele monte de cabeça de gado que ele tinha que escoar, que ele tinha comercializado. No entanto, no dia anterior a essa vaquejada, o que aconteceu? Infelizmente, o estábulo estourou e alguns cavalos ariscos fugiram, que seriam utilizados no transporte dos vaqueiros. Por conta disso, eles tinham reduzido o número de cavalos disponíveis para poder fazer essa vaquejada para os vaqueiros montarem. E sobrou, no final das contas, para um burrinho, chamado burrinho 7 de ouros, o nosso burrinho pedrez, também serviu como montaria para um dos menores cavaleiros, menores vaqueiros, que era justamente não era o Francolin, agora me fugiu o nome dessa personagem que é pouco relevante, na verdade coadjuvante, que era um menorzinho, e por isso mesmo ele poderia montar o burrinho pedrez. E aí começa a jornada, essa jornada passa por um rio, o Rio da Fome, que é um dos limites lá territoriais para que ele pudesse finalmente chegar à cidade em que eles deveriam destinar essa carga toda para embarcarem no trem, né? E o Major Saulo foi junto. Quando eles passaram pela primeira vez na ida por esse rio, eles ficaram meio atentos, porque o rio já tinha crescido bastante. Por que esse rio cresceu? Por conta justamente das cheias, né? Das chuvas que começaram lá na origem do rio, estavam descendo e deixavam o rio mais caudaloso, por isso chamado de Rio da Fome, inclusive. Esse rio passava por uma planície, e é óbvio que quando passa por uma planície, o fato é que subir um pouco d'água, a água se estende, a margem do rio cresce bastante, por isso o Rio da Fome, né? Então eles iam passar por esse rio, eles estavam com medo na ida, né? Poxa, o rio cresceu, né? O rio estava muito mais alto do que se imaginava de acordo com a comparação do ano anterior, que eles faziam essa vaquejada todo ano. E para tentar sanar esse problema, dessa dúvida, né, precisava passar. Mas como a gente vai passar? Como a gente vai ter certeza que o rio não vai levar os cavalos, os bois, enfim? Foi à frente o burrinho pedrez, porque havia o ditado popular que diz o seguinte, nessa região, que burro não entra no lugar de onde não pode sair. E aí o burro foi para frente. E quando o burro foi para frente, montado pelo Manico, agora eu lembrei o nome dele, pelo Manico, todos os outros foram atrás e a passagem foi segura até que finalmente eles cruzaram o rio e levaram esse gado todo para o escoamento nos trens, né, que passaram lá. Por conta desse serviço findado, durante a noite, muitos querendo voltar já para casa, foram para o bordel, encheram a cara, estavam todos muito mamados, muito bêbados. O Major Saulo tinha que ficar por lá para terminar as negociatas, entre aspas, ou ficar um pouquinho mais de tempo nos bordéis, né, ver as suas amantes, às vezes, enfim. E os demais vaqueiros estavam loucos para voltar para casa depois de um dia muito cansativo, então resolveram todos voltar, montados, mas todos muito bêbados, né? E como o burrinho foi deixado no estábulo por último, o último vaqueiro que chegaria depois da bebedeira que pegaria o burrinho, e o sorteado dessa vez foi o Francolin, porque o Manico não queria ser visto mais aquele burrinho, né? Então o Francolin muito bêbado tal, foi montado nesse burrinho, e eles continuaram a jornada, mas gente, estava muito escuro, não dava para ver muita coisa, e todos eles estavam muito alterados por conta do álcool. E aí a mesma situação, né? Será que o rio teria crescido mais? E eles tiveram a franca sensação de que o rio tinha se levantado ainda mais por conta das cheias. Foi então que o burrinho foi na frente e o burrinho conseguiu entrar. Só que lembra do ditado? O ditado dizia que o burrinho não entra no lugar de onde ele, burrinho, não pode sair. Não dizia nada sobre os demais. E o burrinho foi. Cara, noite adentro, aquela situação em que as nuvens cobriam totalmente a lua, tinha pouca iluminação, e mesmo assim os caras arriscaram, né? Ousaram ir. E quando os cavalos estavam praticamente no meio do rio, cruzando o Rio da Fome, veio uma enxurrada muito forte, trazendo dejetos, trazendo matéria orgânica, provavelmente por conta de alguma coisa que deve ter sido rompido lá em cima do rio, né, numa parte mais alta, e foi gerando um turbilhão, uma massa de água levando todos eles muito desesperados, os cavalos desesperados, relinchando forte, não sabendo o que fazer, e apenas um único animal, gente, ficou muito calmo, muito tranquilo, muito sossegado. Esse animal que ficou sossegado, era justamente o burrinho pedrez. Mas por que ele ficou tão tranquilo assim? Porque ele sabia muito bem, ele era o mais velho de todos, e todo mundo olhava para o burrinho e não dava nada para o burro, né? Tem até uma passagem do livro em que o Major Saulo questiona um dos seus vaqueiros sobre o fato do burro ser burro mesmo. Será que é burro mesmo?
Aí os seus vaqueiros falavam que não é burro coisa nenhuma. E o nosso burrinho pedreiro era o mais velho de todos, né? Mais velho, mais lento, sempre com as os olhos baixos, perdão, sempre com cabisbaixo e tal, mas velhinho e tal. E ninguém dava nada para ele. E nesse momento em que o desespero tomou conta dos mais jovens, o burrinho pedreiro, que tinha todo um saber construído a partir das suas experiências de vida por ser o mais velho, ele acabou utilizando as forças da água em seu favor. Ele sabia que não adiantava lutar contra a correnteza, não adiantava se debater e gastar energia. E o que ele fez? Ele se deixou levar mesmo pela correnteza. E ao se deixar levar pela correnteza, ele foi sendo levado cada vez mais longe. E à medida que ia se distanciando o rio e aquela enxurrada força da água ia tornando-se cada vez mais fraca, mais amena, ele foi percebendo que às vezes dava pé no fundo do rio. E ele dava uma patada para frente, patada para frente, patada para frente. Até que lá embaixo, quando o rio já tinha se acalmado bastante, ele conseguiu finalmente colocar os 4 pés sobre o solo, embaixo da água ainda, e conseguiu subir a margem. E quando ele se deu conta, se deparou, além do Francolin que estava nas suas costas, que era um vaqueiro, havia um outro que segurava firmemente a cauda dele e havia se salvado, que era o Badu. Mas o burrinho pedreiro viu que estava pesando, né? Deu um coice no Badu, o Badu ficou lá, deitado na margem, salvo, mas deitado, desmaiado lá, semiconsciente. E o burrinho pedreiro voltou para a fazenda do Major Saulo, e lá o burrinho pedreiro esperou até que finalmente alguém pudesse ouvir os gemidos do Francolin que estava nas suas costas, alguém veio resgatar, e o burrinho pedreiro simplesmente se deslocou para o coxo para comer alguma coisa e beber depois alguma água. Final da história. Cara, olha que interessante essa história. Essa narrativa, gente, é uma narrativa que tem vários elementos também fantásticos, como é o caso do burrinho ter consciência, né? Em síntese, a análise que a gente pode fazer Rosa, uma das análises que a gente pode fazer em relação à estrutura, aos elementos narrativos, vejam bem, é narrado em terceira pessoa, então o narrador obrigatoriamente é onisciente, só que uma das características bem marcantes do nosso autor Guimarães Rosa é o fato de que, apesar de ter uma narrativa cujo narrador é onisciente, ele se apega muito a algumas personagens. Então a ótica da narrativa, em grande parte, é a do burrinho pedreiro, como se nós, leitores, pudéssemos olhar pela perspectiva do burrinho pedreiro. Existe uma fragmentação da realidade que é típica do nosso autor também, e essa fragmentação se dá pelo olhar do animal. Como assim? O burro, gente, por mais que ele seja visto como um animal extremamente inteligente dentro da obra, ainda assim é um animal. Então, por conta disso, o olhar dele, a perspectiva de memória dele, a capacidade intelectiva ou cognitiva é muito reduzida, então a gente tem um olhar fragmentado por conta da perspectiva dele. E outra coisa que também que traz uma questão fragmentária é o fato da narrativa trazer vários narradores no decorrer da história que vão se transitando. A gente vai explicar esse conceito lá por último, tá? Polifonia. Vamos lá, continuando. O enredo é entrecortado de diversas histórias ou causos, isso já dialoga com o último item, que a gente falou da polifonia, e vários momentos, né, a narrativa, Burrinho Pedreiro é uma das mais longas, se não me engano só perde em tamanho e extensão mesmo, para Hora e a Vez de Augusto Matraga. Inclusive, são vários contos que a gente tem, 9 no total, mas eles têm uma estrutura de romance praticamente, tá? O Burrinho Pedreiro, em particular, apesar de ser tido como um conto, em algumas edições do livro, dá 90 páginas. Isso equivale a alguns romances, como A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, O Birajara, até menor que isso, de José Alencar, assim como Iracema, até menor que isso. Então, apesar de ter a característica de ser constituído como um conto, gênero textual, gênero literário, no final das contas, creio eu que seja extenso a ponto de ser maior do que alguns romances. Mas, enfim, né? O que a gente percebe no decorrer dessa narrativa toda, que demora um certo tempo, um pouco mais de um dia, a gente vê diversas outras micronarrativas. Por quê? Porque os vaqueiros eles vão conversando entre si. E essas conversas todas são entremeadas por várias outras narrativas bem interessantes e até lendárias, né? Por isso que a gente fala de polifonia, porque vários narradores eles se intercambiam no meio da narração. Então a gente conhece as tradições e as culturas e os costumes por meio do narrador onisciente, que empatiza pelo Burrinho Pedreiro, mas ao mesmo tempo diversas outras figuras do livro personagens acabam ganhando uma relevância um pouco maior, porque elas têm uma opinião, uma visão, uma perspectiva apresentada por uma outra história que vai entrecortando então e costurando essa narrativa, beleza? É uma colcha de retalhos, como vocês podem observar. Bom,
O que é interessante nessa obra também? Gente, essa obra aqui é a típica obra em que o autor cria uma espécie de fábula moderna. Por quê? Primeiro ponto, fábula é uma obra universal, uma obra atemporal. Tanto é que a gente fala hoje, até hoje, das famosas fábulas do Esopo. E essas fábulas do Esopo são universais, são atemporais, porque trazem um conteúdo que rompe a barreira do tempo, que tem um conteúdo que necessariamente não precisa ser ligado unicamente a uma única cultura, né? Faz parte de diversas culturas. Então a gente tem um livro que é um conto que é atemporal, que é universal, que passa uma lição de moral tipicamente da fábula, né? Então a narrativa do Burrinho Pedrez, simbolicamente, ele retrata uma perspectiva dada por uma lição que é universal, que é atemporal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço, é transcendental. Existe a antropomorfização. Lembra que uma fábula sempre tem esse processo de transformar os seres humanos os animais, né, na verdade, em seres humanos. Afinal de contas, uma fábula da formiga cigarra, a gente dá características animadas, racionais, cognitivas a esses animais. E Burrinho Pedrez, apesar de não falar, ele chega a beirar essa cognição humana e é mais inteligente em vários momentos que os seres humanos. Então existe esse recorte lendário, terceiro tópico, e o narrador assume uma postura típica de contador de história. Cara, é fantástico isso, né? Parece que o narrador realmente está diante de nós e é o nosso avô, a figura mais velha que conta causos, né? O avô do meu amigo que viveu isso nas fazendas, nos sítios e traz essa história da memória pra gente. É fantástico essa sensação de que a gente está diante de uma roda de conversa e de repente uma pessoa assume a fala para contar causos, né? E no finalzinho, como qualquer fábula, nós temos uma lição de moral. Olha só que da hora esse começo que eu recortei para vocês do conto Burrinho Pedrez, que eu espero que vocês se sintam à vontade para ler, se vocês tiverem tempo, porque é uma narrativa excepcional. Olha como ele começa, só para você ter uma ideia de que ele tem uma estrutura realmente de fábula. Era uma vez, era um Burrinho Pedrez, miúdo e resignado, vindo de passatempo, Conceição do Cerro, ou de não sei de onde no sertão. Veja que o burrinho era uma vez, tempo indefinido, como uma fábula. De onde ele veio, não sei, então não tem espaço definido. Toda essa construção inicial do Burrinho Pedrez nos dá essa dinâmica mágica, fabulosa, de uma estrutura de um conto mesmo que imita uma espécie de fábula lendária, e, né, um mito, enfim. Bom, o final da narrativa, vocês já viram, eu contei para vocês podem ver nesse quadrado demarcado em rosa, tá? É o Burrinho Pedrez salvando o Francolin e o Badu, que são esses dois indivíduos. O Francolin que ficou agarrado ali no lombo dele, e o Badu que segurou na cauda dele, além dele o Major Saulo que não entrou nessa aventura de voltar para casa mesmo com o Rio da Fome gigantesco, que à noite, bem seguro, depois de beber todas, né? O Sete de Ouros usou a experiência construída ao longo da sua vivência para resguardar a sua vida. Veja que a lição de moral que a gente tem é essa: não se deve menosprezar os mais velhos, pois esses possuem a verdadeira sabedoria da vida. Experiência construída a partir das várias vivências que eles tiveram no entorno da nossa existência. E outra coisa importante também que eu poderia tirar como lição: nunca julgue um livro pela capa, porque todo mundo julgou o Burrinho Pedrez, falando até mesmo no começo da narrativa que ele seria incapaz de fazer essa trajetória. Afinal de contas, já era velho, já era acabado, era um burro, né? E as pessoas zombavam dessa criatura, mas ela foi capaz de grandes feitos, então traz algumas lições universais, inclusive que você pode utilizar como repertório sociocultural produtivo na redação Enem daqui a um mês. Ah, olha só, legal, hein? Bom, continuando aqui para finalizar a nossa análise desse livro, eu trouxe algumas características em cima, inclusive de alguns trechozinhos que vocês podem ler comigo aí. Esse material também vou mandar para vocês em PDF, então vocês podem ler, até por conta da formatação, às vezes fica um pouco maior e melhor visível para vocês todos. Cara, olha só a lista de características que a gente encontra nesses trechos que eu retirei para vocês. Eu vou começar pelo último. Olha que bacana, no Burrinho Pedrez tem um trecho que começa a chover. Lembra, o Rio da Fome vai aumentando porque tá chovendo. Olha o que ele usa. Olha como o narrador constrói essa situação de trovões caindo, anunciando a vinda das chuvas. 3 trons de trovão. Da hora, né? São 3 trovões, não são? E ele coloca 3 vezes o tre. Esse som de trovão, né? Essa coisa forte, intensa. Olha o que ele faz. Ele usa um recurso, 2, na verdade, sonoros. Ele usa o recurso de repetir os sons consonantais de T e de R. Então ele tem uma aliteração, mas ao mesmo tempo
ele constrói o quê? Uma onomatopeia, porque ele está imitando a cadência dos sons dos trovões que caem um em sequência do outro. Maravilhoso. Dá uma olhada nesse trecho inicial, o primeiro tópico que eu coloquei para vocês. De que fossem bem tratados, discordar não havia, pois lhe faltavam caprichos ou carrapatos na crina reta, curva e levantada, como uma escova de dentes. Agora, para sempre aposentado, sim, que não estava não. Que ele não estava não. Né? Veja que tem indícios de oralidade, até é difícil de enunciar, porque a gente lê muito maquinalmente, pensando num texto gramaticalmente correto, e ele não faz isso, ele rompe com a gramática usual, porque ele usa uma gramática da oralidade, e veja que parece que é alguém que está falando, né? Cadê esse finalzinho que eu coloquei? Agora, para sempre aposentado, sim, que não estava não. Ele se enganou, não estava aposentado. Era o burrinho pedreiro que não estava aposentado porque ele ia fazer mais uma última jornada. Veja esse outro trecho que eu acho fantástico e formidável. Na verdade, eu vou deixar por último. Eu vou ler o penúltimo trecho. E ali era a barriga faminta da cobra. Lembra que esse trecho aí, ele se refere ao momento final da narrativa em que o rio forma um vucu-vucu gigantesco e vai levando aqueles cavaleiros. E ali era a barriga faminta da cobra, comedora de gente, ali onde findava o fôlego e a força dos cavalos aflitos. O fôlego e a força dos cavalos aflitos, com um rabejo, a corrente entornou a si o pessoal vivo, enrolou em suas roscas, espalhou, afundou, afogou, elevou. Gente, tem vários recursos literários aí, poético aí. Se você perceber, existe o fôlego e a força dos cavalos aflitos. Olha só o F da literação. E veja no finalzinho, que é o momento em que os cavaleiros vão sendo levados, e os cavalos vão sendo levados pelo rio e se distanciando. Espalhou, afundou, afogou e levou. Nós temos uma gradação. Da hora, né? Gradação, recurso gradativo. E agora a gente volta pro segundo, que eu acho fantástico. O segundo, gente, só para contextualizar vocês, eu sei que a aula ficou um pouco longa, mas é interessante a gente analisar muito bem Burrinho Pedrez e alguns trechos, porque caem mesmo em relação a Sagarana ou estilo do Rosa, e experienciar isso na prática é importante. Esse trecho eu queria que vocês percebessem que se trata do momento em que os bois estão partindo, tá? Estão partindo lá da Fazenda Major Saulo, e eles estão naquele arremate e vão acelerando o passo à medida que vão se distanciando. Olha da hora esse trecho. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, vai direto, vai, vem, volta, vem na vara, vai na volta, vai varando. A ideia é tornar esses fonemas extremamente significativos. Quando eu tenho boi bem bravo, bate baixo, é que eles são fortes. Imagina você que está na porteira da fazenda, vendo aqueles bois batendo e socando os cascos na terra. E imagina que você fica na porteira vendo esses bois se distanciando, indo cada vez mais longe e sumindo na serra, no horizonte. E esse finalzinho aí, vai, vem, volta, vai na vara, vai, não volta, vai varando. Esse distanciamento, vão ficando cada vez mais longe. Então a ideia é mostrar a cadência rítmica desses animais que vão se afastando. Aquele barulho violento e vão se afastando. Cara, fantástico. Esse trecho, inclusive, né, se você estudar literariamente falando, poeticamente falando, com recursos da métrica e colocar um debaixo do outro, formando versos, boi bem bravo, um verso, bate baixo, outro verso, bota baba, outro verso, você vai perceber que existe um ritmo, uma cadência, que são versos com medida fixa, da hora, né? Boi bem bra, bate bai, bota ba, são todos trissílabos. Até nisso o nosso autor pensou, por isso que a gente fala que ele é um cara da experimentação linguística, um cara extremamente criativo. Galerinha, chegamos então ao final da nossa aulinha aqui. Muito obrigado por vocês acompanharem até o final e aguardem a próxima aula que eu vou falar de Clarice Lispector. Aquele enorme beijo para vocês todos.